Comunicação, espiritualidade, gente. Esta é a Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Aqui o Flávio Siqueira, junto contigo, mais uma vez, em mais um encontro pelo rádio, mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. As mensagens não param de chegar, chegam o tempo todo, não importa se você está nos ouvindo de manhã ou em uma das reprises à tarde, à noite, de madrugada, no fim de semana. O bom é que você veio, que você está comigo aqui e que a gente pode caminhar juntos, que nessa caminhada seja também uma queda. Eu acabei de responder um e-mail que eu vou ler durante o programa, acabei de publicar também no Facebook, no blog, porque tem tudo a ver com o que eu quero falar hoje sobre as quedas que a gente enfrenta, os tombos, os tropeções, as esquinas, o chão muitas vezes falta, a gente fica em dúvida. Já aconteceu de repente você olhar para a sua vida e imaginar que muitas coisas que você acreditava, muitas coisas que você pensava que era, muitas coisas que você brigava até defendendo como absolutos, inquestionáveis, de repente, deixou de fazer sentido. Isso pode se encaixar em qualquer área de nossa vida, não em apenas uma. Essa pessoa que me escreveu se refere à sua fé, às suas crenças, enfim. Mas isso pode ser o nosso casamento, isso pode ser a nossa autoimagem, isso pode ser o nosso trabalho, isso pode ser tudo. Isso pode ser tudo. A vida não é fixa, nada é. E quando a gente tenta se fixar em algum ponto, em alguma crença, em algum absoluto, nós corremos o risco de nos ver abalados, na tentativa de nos agarrar em algo que talvez já não seja. E agora? Pois é, a gente vai tocar nesse assunto, vamos falar sobre isso no programa de hoje e tudo mais que vier nessa caminhada que não tem roteiro, não tem pauta, é como o vento nos levar, é como os assuntos aparecerem e é como você sugerir também. Afinal de contas, você pode participar do programa, enviar sua questão, sua pergunta, sua dúvida, sua crítica, o que você quiser, no e-mail, anote aí, contato@webradiovagalume.com. Ficarei feliz em compartilhar sua mensagem, em ler o que você tem a dizer. contato@webradiovagalume.com. Também já tem muita gente no nosso Facebook participando, os vagalumezinhos que estão no facebook.com/webradiovagalume. Ali a página da Web Rádio Vagalume, onde você fica atualizado sobre as informações da rádio e fica conhecendo mais gente que nos ouve e que, assim como você, também está construindo seu caminho, se expondo às dúvidas e quedas que tantas vezes a gente se expõe. É legal, se puder, entra lá, facebook.com/webradiovagalume. No mais, a gente segue juntos. O Mensagens que Chegam pela Manhã, nas próximas 2 horas, está no ar. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Like a Rolling Stone, Bob Dylan aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu fiz questão de abrir com essa música, esse clássico aqui no nosso programa, o clássico do rock do Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Essa música fala mais ou menos sobre uma pessoa que de repente se perde. Estava tudo seguro, estava tudo certinho. Ele diz, houve uma época em que você se vestia tão bem, atirava centavos para os mendigos no seu auge, não é? Pessoas anunciavam, diziam, tome cuidado, boneca, você está destinada a cair. Você pensava que estavam todos brincando com você, você costumava rir disso. Todo mundo que estava desperdiçando tempo e agora você não fala tão alto. Agora você não parece tão arrogante a respeito de ter de pedir a sua próxima refeição. Qual a sua sensação diante disso? Qual a sensação de ficar sem o lar como uma completa desconhecida, como uma perdida na vida? É um pouco do que diz essa música que a gente ouviu logo no começo do nosso programa, porque tem a ver com o que eu quero conversar com você. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Eu sempre acordo cedo e já começo a fazer minhas coisas assim antes de começar o programa. Coisas minhas, coisas da rádio, coisas do programa, enfim, coisas da casa, coisas de e-mails, e aí eu me dedico a isso.
e eu tenho aproveitado cedo para ler alguns e-mails e responder na medida do possível. Muitos eu tenho respondido aqui na rádio. E eu acabo até me poupando do trabalho de escrever, enfim, eu simplesmente leio e compartilho com mais gente. Esse eu fiz questão de responder escrito e compartilhar o escrito e compartilhar aqui contigo na rádio, porque trata-se de algo recorrente e importante. Tem a ver com o que nós ouvimos agora na música do Bob Dylan, de alguém que de repente está tudo bem, está tudo no caminho, está tudo certo, está fazendo as suas caridades, está cumprindo a sua vida como deveria ser, politicamente correto, religiosamente correto, filosoficamente coerente, mas a queda vem na sequência. Você vem andando, vem caminhando na calçada, vem tudo bem, de repente a esquina você dobra e não há chão. E aí vem um sentimento de profunda queda. Eu não vou ler agora a resposta que eu publiquei. Eu leio daqui a pouco. Mas eu só quero introduzir esse assunto antes até de entrar diretamente nessa questão que me motiva a falar sobre isso hoje, especialmente porque eu não tenho dúvidas que tem muita gente que está me ouvindo agora, de repente até o seu caso, sofrendo por esse tipo de questão de e agora? Né? E agora? Para onde eu vou? Para onde eu corro? O que eu faço? Nesse mundo que a gente vive hoje, nesse tempo politicamente correto, nessa era pós-moderna, se vendem facilidades. Ontem eu passei em frente a uma livraria e me chamou a atenção a quantidade de livros ali expostos na vitrine que me incomodou. Era um negócio do tipo, eu não vou me lembrar exatamente dos títulos e nem vem ao caso, mas era uma coisa assim, coisas do tipo: como ser um líder de sucesso, como ser um vencedor não sei o quê, 10 passos para conquistar o mundo, jovens não sei o quê são bem-sucedidos. É tudo isso o tempo todo. E aí, junto com esses livros, tinha biografia do cantor, fulaninho de tal, sertanejo, a história da vida do apresentador ou da apresentadora. E a gente está buscando paliativos o tempo todo, ou respostas absolutas, e a gente acha que está tudo bem. É a nossa calçada, é o nosso chão, está tudo certo. Todo mundo pensa assim, todo mundo acredita assim. Outro dia eu ouvi uma história parecida assim, uma pessoa me dizia: olha, isso que eu penso, eu perguntava, você tem certeza sobre isso? Falou, olha, todo mundo pensa assim, né? Se não fosse, eu saberia. Alguém teria dito, alguém saberia. E um respaldado no outro, um legitimado no outro, acaba se acomodando nessa história. Até quando um ventinho tira você do lugar. Nesse e-mail que eu recebi hoje de manhã, e daqui a pouco eu vou comentar mais diretamente, a pessoa me dizia que tinha ali as suas dúvidas. Depois as suas dúvidas foram diminuídas, ela se sentiu num período de muito conforto, de muito bem-estar, de paz em relação às dúvidas, até quando, por algumas razões, ela veio chegando aqui, começou a conhecer meu trabalho, se interessar, ler, gostar, mas ela disse que isso a deixou inquieta. Eu te confesso que quando eu leio uma mensagem assim, eu me sinto também um pouco inquieto, eu fico pensando, eu estava até agora há pouco pensando nisso, às vezes eu me sinto preocupado, não é responsável direito. Às vezes eu fico pensando assim, será que eu tenho que falar um pouco mais comedidamente? Será que eu tenho que impor alguns freios? Será que eu tenho que tomar um pouco mais cuidado pelo fato de não saber exatamente quem está me ouvindo? E como isso vai impactar em todo mundo? Enfim, que tipo de descrença isso pode gerar? Que tipo de ceticismo? Que tipo de vazio? Mas aí, em seguida, eu me lembro que isso não está em minhas mãos. Que não é o meu controle, eu simplesmente estou falando aqui o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu penso. Assim como eu não me coloco como nenhum absoluto o tempo todo, você não precisa acreditar no que eu digo, você não precisa levar a sério o que eu digo. Agora, se por alguma razão aquilo que eu digo se conecta contigo, isso te instabiliza, te deixa em dúvidas, te faz perder a fé, bom, é sinal de que a sua certeza, a sua fé, o seu absoluto não era tão absoluto, não era tão fé assim. E já que não é, melhor que seja exposto à dor da sua dúvida, ao peso das suas contradições, ao medo que isso pode gerar, da queda, do vazio, bom, em alguns casos, do pecado, da heresia, da punição. Faz muito tempo mesmo, que eu me conscientizei que não é errado pensar. Não é. Que se a gente tem medo
de pensar, é porque tem alguma coisa errada. Se a minha crença, se as minhas ideias, se a minha fé, os meus valores não resistem a um sopro, porque isso aqui é uma brisa, é um sopro de pensamento, de reflexão, é porque tem alguma coisa errada. É por isso que as religiões, de maneira geral, muitas inclusive, resistem à ideia do pensamento e inclusive orientam os seus fiéis a não se exporem a hereges, a críticas, a o que quer que seja, porque isso pode lhe roubar a fé. E isso sempre me bateu muito estranho. Eu sempre pensei, poxa vida, mas se não dá para resistir a um argumento, a um pensamento, a um vento, que tipo de fé é essa? Né? Aí você pode dizer, não, mas fé é a certeza daquilo que não se vê, é a convicção. Bom, mais uma frase feita. Né? Mas para você, o que é isso? O que significa isso? Eu tentei falar um pouco mais sobre isso nesse e-mail que eu publiquei, nessa resposta que eu dei para as pessoas, consciente, sobretudo, de que as maiores verdades, aquilo que realmente é mais importante, que nos alimenta, não cabe em nenhuma caixa. Eu vivo falando sobre isso, né? Quanto mais Deus, quanto mais o mistério do universo, da vida, da morte, todo aquele que tenta capturar tudo isso e resumir isso num livro, numa crença, numa fé, num sistema de pensamento, numa filosofia, numa teologia, num dogma, isso vai viver em função disso, da defesa nervosa e amedrontada da sua filosofia, da sua teologia, da sua religião, do seu Deus, do seu dogma, seja lá do que for. Por isso que as pessoas brigam tanto. Por isso que as religiões estão sempre apontando umas às outras, dizendo essa está errada. Porque se aquela tiver a mínima condição de estar certa, a minha é desqualificada. Eu preciso que todas as outras estejam erradas para que a minha esteja certa. Porque se as outras também tiverem a sua raiz em algum absoluto, em alguma verdade, logo eu relativizo a minha. Isso funciona nas religiões, nas crenças e entre as pessoas também. Meu grupo sabe, meu grupo entende mais. Eu sou uma pessoa amorosa, eu sou inclusivo, eu respeito as diferenças. É tudo bem, todo mundo, mas seria bom se todo mundo pensasse como eu. Eu sou tolerante. Poxa, eu nunca saí por aí dando tapa na cara de ninguém. Você vê como eu sou um cara legal. Né? Eu não saio pela rua dizendo você é obrigado. Eu vejo aqueles caras ali no trem, no ônibus, gritando as suas verdades para os outros. Eu acho aquilo agressivo, eu acho aquilo horrível. Eu acho que cada um tem a sua verdade, o seu tempo. Mas todos, seria bom, deveriam pensar como eu. Né? E aquele que não pensa? Existem aqueles que pensam de maneira mais piedosa, do tipo assim: eu respeito cada um, você sabe por quê? Cada um está no seu processo. Então, tem uns que estão ali adiante, outros estão ali atrás. Então, eu tenho que ter misericórdia, respeito, carinho com aqueles que ainda estão iniciando uma vida ainda de percepção, muito cegos ainda, não sabem os mistérios como eu sei. Estão atrás, mas olha, a vida é assim mesmo. Cada um tem o seu processo, né? O seu tempo de maturação, de entendimento. Serei paciente, misericordioso. Talvez não seja agora que a pessoa aprenderá. Enfim, é assim mesmo. Mas baseado em que você diz isso? Porque a pessoa não é igual a você. Essa pessoa que você misericordiosamente diz que está lá atrás, na ponta de processo de conhecimento ainda, só está lá atrás porque não pensa como você. E se aquele cara que chega no carro, para na esquina ali com funk no máximo, sabe, não? Com aquele óculos de funkeiro, tum, 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 o carro parado na esquina. Bom, e se esse cara tiver mais conhecimento do que realmente importa do que você? Você admite essa possibilidade? E se aquele que sai por aí falando, eu não acredito em nada, eu sou completamente cético, ateu, não compro nenhuma verdade, nenhum discurso, para mim tudo acabou. Bom, e se esse cara, apesar do discurso cético, pessimista, frio, e não deixa de ser um dogma também, quando eu afirmo um absoluto, seja na afirmação ou na negação, é ou não é, existe ou não existe, mas são dogmas, são absolutos. Mas e se mesmo assim, esse cara tiver um pouco mais de percepção do que você já parou para pensar nessa possibilidade? E se aquilo que você considera ser uma sabedoria sua, um conhecimento seu, uma coisa maravilhosa que inclusive te faz se sentir superior diante dos outros e tratá-los com pena disfarçada de amor? E se isso for tudo invertido, se não for bem assim?
A gente está se expondo o tempo todo a isso, ao mistério, à dúvida, a vida inteira é assim. Eu falei isso no e-mail que eu vou ler já já. Olhe para qualquer lado honestamente e perceba que a vida é promotora de mistérios. Eu me lembro quando eu era criança, já contei isso muito aqui. Eu acho que uma das minhas primeiras percepções de vida, que foi provocando em mim pensamentos que não cabiam em caixas e que sempre me fizeram caminhar sem a necessidade de me apoiar em muros. Eu sempre me senti claustrofobicamente preso em muros, em doutrinas, em ideias. Eu sou um cara, isso pro bem e pro mal. Eu te confesso que eu tenho algumas dificuldades nesse sentido. Eu sou um cara que tem dificuldade com hierarquia, eu tenho dificuldade com regras, eu tenho mesmo. Isso é uma coisa que eu tento conciliar, porque eu preciso disso na vida também. Isso já me fez mal em trabalho, já me fez mal em algumas coisas. De qualquer maneira, eu tento não colocar isso numa caixa. Eu acho que a vida é muito mais do que tudo isso. E uma das primeiras percepções é quando eu, ainda criança, deitava ali no terraço do apartamento onde a gente morava em São Paulo, e ficava olhando para o céu, horas e horas, deitado, olhando para o céu, para as nuvens, à noite, para as estrelas. Eu ficava vendo aquilo assim, louco, sabe? Pensando, caramba, né? O que é isso? Tá todo mundo vivendo aqui a sua vidinha, correndo apressado, sem olhar para cima, sem ver que nós estamos boiando no nada. A gente chama de universo, agora multiversos, espaço. Mas e aí, o que é isso? Nos dá uma sensação de controle, né? Falar a NASA explora o espaço, de poder, mas a NASA não sabe nada. Nada. O espaço é um mistério absoluto. Nós há pouco descobrimos que esse não é o único universo. O que isso significa, além dessa informação? Né? Porque a informação ainda cabe na mente. Há outros universos. Mas o que isso significa na prática? O que é isso? O infinito, o que é? Não cabe. Não cabe. E aí eu tento encaixar isso no meu sistema de pensamento, de crença, na minha cultura, na minha ideologia. Mas chega uma hora que eu percebo que não dá. Ou eu tento conter isso dentro dessa caixinha pequenininha que somos nós e a nossa mente, e eu vou viver o tempo todo me defendendo ou amedrontado com qualquer sopro que me tire dessa zona de conforto, e vou ficar lutando contra isso. Aí eu vou chamar de fé. Não, fé é acreditar no absurdo, a gente precisa de fé. Bom, eu também acho que a fé é importante. Aliás, eu falei sobre, vou ler de novo até depois o texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, caso você não tenha ouvido. Eu li essa semana, se não me engano, que fala justamente sobre fé. Não é isso, não é tentar pegar o mistério e enquadrar. Isso é justamente o contrário, é falta de fé. Fé tem a ver com confiança. E quando eu pego esse mistério todo e coloco numa caixinha, tento ter controle sobre ela, eu já deixei de confiar no absoluto, no mistério, no incognoscível, no intocável, no infinito. Agora não, eu preciso das respostas prontas, fáceis, que me deem a sensação de que eu sei tudo, e eu não sei. Eu tô aprendendo, isso em qualquer área, seja na ciência, seja na filosofia, seja na área educacional, seja no que for, na história. Tudo que a gente sabe é um pequeno pedaço. Ai do cientista que soubesse, que imaginasse, ou melhor, saber tudo. Esse jamais avançaria em sua ciência. A ciência cresce na mesma proporção em que cientistas sabem que ainda falta muito. Ai dos mistérios, se nós todos, seres tão pequenininhos e arrogantes, tivéssemos acesso e controle sobre ele. Chega um momento em que, apesar de você entender que a filosofia, a mente, o raciocínio é bom, a ciência, a reflexão crítica é importante, mas ela te leva até um ponto onde você entende que a partir desse ponto ela já não me serve. E aí eu me entregarei ao mistério. E eu, como uma criança, passarei a prestar atenção. Ontem eu estava precisando descansar, eu estava precisando me aquietar de algumas maneiras, e aí eu fui caminhar, como eu faço, e sentei num lugar onde eu costumo ir, e fiquei olhando as formigas. Eu adoro ver as formigas trabalhando naquela ordem, E aí teve um momento que tinha uma formiga carregando outra. Essas formigas meio grandes, sabe?
A formiga que estava sendo carregada estava viva. Eu pensei a princípio que estava morta. Não, ela estava se mexendo. E uma outra carregando aquela formiga. Eu falei, o que ela está carregando a outra? Será que ela está sequestrando a outra? O que é isso aqui? E aí eu, na minha mente, já tentei interferir. Pensei o melhor em interferir. Deixa eu botar o dedo aqui para ver se ela solta essa formiga. Depois eu falei, não, eu não tenho que interferir. Eu não sei o que é isso. São processos da natureza. Eu não consigo ficar aqui como observador. Eu tenho que interferir na vida das formigas. E é assim que nós somos. Nós não nos entregamos à observação, à contemplação, ao mistério, a deixar que o mistério nos tome, nos revolte, nos inquiete, nos angustie, para que depois a gente quebre todas essas estruturas de mármore que nos tentam fixar na vida que jamais será fixa, e então caímos. E como a queda pode ser assustadora e ao mesmo tempo maravilhosa. Como a queda pode ser inquietante e ao mesmo tempo pacificadora. Que coisa incrível, mas quem é que tem coragem de se deixar cair? Quem tem coragem de se jogar do precipício, do abismo da nossa arrogância? Quem é que tem coragem? Na minha opinião, isso é fé. Mas sobre isso eu continuo falando daqui a pouquinho. Aqui na Web Rádio Vagalume, as mensagens não param de chegar. Nossa programação é pensada para melhorar seu estado de espírito. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Ouça onde estiver, em qualquer lugar do mundo, 24 horas de comunicação, espiritualidade e gente, sem parar. www.webradiovagalume.com. Mensagens que chegam pela manhã, webradiovagalume.com. Estamos ao vivo pela manhã e olha, esse programa é reprisado às 3 da tarde, às 8 da noite, às 3 da manhã. Você sabe que eu tenho acompanhado especialmente as reprises da tarde e tem muita gente vindo ouvir. Tem aumentado todos os dias a quantidade de gente que ouve as reprises do Mensagens. À noite já era uma quantidade grande e se mantém mais ou menos estável. Agora, de manhã ao vivo, tem mais gente vindo ouvir todos os dias e à tarde também. Eu fico muito grato e eu sei que nessa vinda de gente, vem muita gente nova, vem muita gente que está conhecendo o meu trabalho ainda e que talvez se assuste, né? Por isso que recentemente eu republiquei um texto chamado Cuidado com o que eu escrevo e com o que eu falo, porque isso pode te gerar algumas desconstruções assim, doloridas no primeiro momento. Eu entendo, sabe? Eu sei disso. Eu até falei agora há pouco que eu confesso que às vezes eu mesmo me questiono do tipo, será que eu não devo pegar mais leve, ir mais devagar? Mas eu vou me abrir aqui, eu não sei ser de outro jeito. Quem convive comigo, enfim, quem me conhece sabe que eu não consigo ser de outro jeito. Eu sou assim, o que eu faço, ontem mesmo eu estava aqui falando sobre isso em casa, esse meu trabalho, eu poderia aqui chegar para você, sentar aqui no microfone e dizer o seguinte, seria mais legal, mais bonito e mais politicamente correto, falar assim, o que me motiva é apenas o amor pelas pessoas, eu amo as pessoas, então essa é a minha contribuição para o universo. Olha, não deixa de ter esse componente, mas não é todo. E nem sei se é a maior parte. Eu faço o que eu faço porque eu não sei ser de outro jeito. Desde muito cedo, logo quando eu comecei a trabalhar em rádio, a minha motivação no rádio não era o rádio, necessariamente, por mais que eu gostasse disso. Mas eu tinha ido para o rádio com uma outra motivação. Tinha muito mais a ver com essa missão, essa vocação. Na realidade, nem missão, nem vocação, essa condição minha. Depois isso foi se perdendo, foi virando mercado, trabalho, como acontece com a maioria dos profissionais que entram numa área apaixonados por isso, por alguma razão, e depois cedem espaço às pressões e necessidades impostas por um mercado que enfeia qualquer vocação. Mas não é sobre isso que eu estou falando hoje. Eu cada vez mais sinto que o meu trabalho na rádio, os meus livros, os meus textos, na realidade são uma extensão de mim. Eu não consigo me limitar ao meu corpo e ao que ele pode fazer. Não deixa de ser uma inquietude mesmo, mas isso também é material de trabalho. Então não dá para ser de outro jeito. Eu sinto que quem chega
e se sente incomodado, talvez é porque precisasse desses ventos e desses sopros que também não está no meu controle. Não sou eu que faço isso, é você. Tem um monte de gente que passa por aqui, me ouve e fala assim, esse cara está se achando, como recentemente um amigo, uma pessoa publicou no Facebook, no meu blog, no YouTube. O cara foi em todos os lugares onde dava para dizer que eu sou enrolador, o mestre, o gatilho das palavras, que me contradigo, enfim, falou um monte de coisa. Aí eu li aquilo e pensei, caramba, esse cara tá falando dele, né? Não é de mim. Aí eu fui ver a página dele, assim, para saber quem é esse cara. Aí a página dele no YouTube é tudo assim, telex free, não sei o que da mente, como pensar assim ou assar, é mente, é ele. Por isso que ele me chamou de gatilho da mente e tal. Poxa vida, né? Como é que eu vou me irritar com isso? E aí eu respondi, liberei o comentário dele, como eu faço com todos, a não ser quando o cara está fazendo propaganda de alguma coisa, aí não. Mas se for crítica, não tem problema. E falei, meu amigo, eu não tenho intenção de te assustar, né? Só leia as coisas com calma, que talvez você entenda. Eu sei que houve alguns diálogos depois, inclusive ele se manifestou no Facebook, e um monte de gente querida entrou ali também, se irritou, não há necessidade de se irritar, né? E aí depois o cara me escreveu dizendo, olha, eu te admiro, enfim, mudou, né? Porque não precisa da resistência, a gente não está aqui para brigar. Eu não estou aqui para impor o meu ponto de vista, eu não estou aqui para dizer que eu estou certo e você está errado, eu não estou aqui para dizer que você precisa pensar como eu e que você deve deixar de pensar como pensa. Não, eu só estou me compartilhando, eu só estou me doando. O que eu estou fazendo aqui é um compartilhamento de mim. E se isso te toca de alguma maneira, te revela. Não é a mim que revela, não é o que eu digo ou quem eu sou. Eu posso estar mentindo aqui, eu posso ser fora do ar um cara totalmente diferente do que eu estou fingindo ser. Isso você não vai saber nunca, né? Como tem tanta gente que faz assim. No entanto, independente disso, o que eu falo aqui vai te revelar, na medida em que te toca, te incomoda ou não. Como eu dizia, tem gente que passa por aqui e vai embora e fala, legal, beleza, e some. Tem gente que passa, que se importa, que fica, que me escreve, que me pergunta e que depois some também. Esses dias mesmo eu lembrava de um amigo que tinha uns problemas, sabe? E sumiu, aí eu escrevi, tá tudo bem? Ele me disse, tudo bem, que bom. Mas passou o tempo, né? É como eu digo, nada é fixo. Então, de repente, outros ventos virão, outras ideias virão. E talvez esse momento aqui entre a gente seja importante para te conectar para um próximo que virá. Que bom! O importante é que a gente caminhe. Eu mesmo. Se você acompanhar os meus textos, os meus vídeos mais antigos, do começo do trabalho, de alguns anos, se você for atento e sensível, perceberá diferenças. Eu percebo. Eu tenho textos meus que estão lá, que estão no blog e tal, mas que eu já não gosto muito. Mas estão lá, eu deixo, porque fica um registro da minha história e também dos meus movimentos de transformação que não cessaram, continuarão. O dia que a gente perde o medo disso, é maravilhoso, porque você começa a experimentar uma sensação fundamental para você chegar a algum lugar, que é a liberdade. Liberdade de ser e deixar de ser. Liberdade de crer e deixar de crer. Liberdade de achar que aquilo faz sentido e amanhã não faz mais. Essa segurança que a gente precisa de absolutos, na realidade, é uma resposta ao nosso medo. Medo de não ter controle, medo de não ter as respostas, medo de não saber mais, medo da morte, medo da vida, medo de Deus, medo de nós, medo do outro. E aí a gente fica tentando encontrar escudos que nos respaldem. Isso vem em forma de religião, de filosofias, de ideologias, de discussões, de brigas, de xingamentos. Sempre quando alguém me xinga, eu sei que está falando de si mesmo, eu não estou aqui para ofender ninguém, né? Nem a crença, nem a fé de ninguém. Então alguém chega aqui e me fala um monte, como houve há algum tempo um cara que dizia, você vai ter câncer, o câncer te aguarda, enfim. Está falando dele, por que tanta inquietude, por que tanto incômodo? Porque isso está gerando a necessidade dessa defesa hostil. Por quê? É você. Tudo expõe a gente, não sou só eu, nem o meu trabalho, jamais eu teria essa presunção. Tudo, as formiguinhas que eu te contei, que eu estava vendo ontem, me expuseram naquele ponto, porque naquele momento que eu vi uma formiga carregando a outra e pensei em interferir,
eu já estava me expondo, já revelei ali para mim que eu tenho necessidade ainda de ter controle, de interferir em algum ponto, de pensar que eu sei mais do que a natureza ou a sabedoria das formigas que vivem a vida delas independente de mim. Amanhã eu morro e as formigas continuarão vivendo como vivem, carregando umas às outras, e ninguém está nem aí com isso. Então cabe cuidar de mim, do que estou me tornando, do que estou sendo, e eu estou refletindo o tempo todo isso. Por isso a gente tem chances e chances e chances e chances de melhorar, de nos pacificarmos e entendermos desde que estejamos atentos. Mas nós escolhemos um estilo de vida extremamente desatento, extremamente distraído, e a gente não percebe. Quanto mais distraídos estamos, mais necessidade nós temos de nos fixar em absolutos. Quanto mais distraídos e necessariamente por conta disso perdidos ficarmos, mais nós vamos precisar de um argumento, de uma filosofia, de uma religião, de alguma coisa que nos respalde e diga: você está distraído? Mas todos estão. Então deve haver verdade nisso, isso é bom. Se todo mundo faz do mesmo jeito, todo mundo pensa igual, se todo mundo reage do mesmo, é porque é o certo, todo mundo faz. E aí a gente vai se legitimando na massa. Veste a roupa que todo mundo veste, compra o carro que todo mundo compra, vê o mesmo programa de televisão que todo mundo vê, lê o mesmo livro que todo mundo lê, vota nos mesmos candidatos que todo mundo vota, precisa ver a pesquisa eleitoral para decidir em quem você vai votar. E assim a gente vai levando a vida até quando o muro para nossa alegria se impõe no caminho, para a salvação de nós mesmos. E a gente bate a cara no muro. E destrói, e cai, e sangra. E agora? O que era esse muro aqui? Eu tinha me preparado para ler o texto agora, mas como eu me estendi um pouco, eu vou tocar uma música. E na sequência eu volto com a questão da nossa vagalumezinha, com o texto que fala um pouco mais detalhadamente sobre isso. A gente continua nesse papo, talvez um pouco desconfortável para algumas pessoas, mas que vale a pena. Só não tenha medo, só não fuja. Não sei se você está pensando em fugir. Não fuja. Ouça, talvez isso não faça nenhum sentido, talvez eu esteja aqui viajando, pode ser, existe essa possibilidade, eu não elimino ela, mas pode ser que nessa viagem algumas coisas façam sentido, e se fizerem, como é que vai ser? Você fica sabendo daqui a pouco, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Web Rádio Vagalume.com. As mensagens não param de chegar. Passado esse momento família, deixa eu compartilhar com você essa história que está gerando o nosso papo aqui, que mexeu comigo hoje de manhã. Eu te confesso que hoje eu vim fazer o programa. Desde ontem eu estava pensando nisso e farei depois. Eu estava mais afim de falar hoje sobre alegria e felicidade. Isso é importante, né? A gente pouco presta atenção nisso e muitas vezes vincula alegria, felicidade a tantas coisas que não nos dão isso, que afinal de contas é. Eu já fiz um programa até falando do felicidade, se não me engano, o programa que eu falei sobre felicidade é um dos que está disponível na íntegra no YouTube, no meu canal. Você pode ouvir até se você quiser. É o programa inteiro que fala sobre felicidade. E semana que vem, de repente, eu entro nesse assunto. Mas eu não pude deixar de me dedicar a essa história que chegou para mim hoje de manhã. Eu não vou ler a história da pessoa, nem vou dizer o nome. Não vem ao caso. E a história, como a história dela cita algumas pessoas e algumas estações aqui da vida que não vem ao caso, né? Expõe, enfim. Eu fiz um resumão enorme assim do que ela me disse, mas que ia mais ou menos nessa direção. Eu conheci o seu trabalho por conta de uma outra pessoa que eu admiro, que eu gosto, mas com o tempo aquilo não se tornou mais tão suficiente para mim. E eu passei a te ouvir, mas à medida em que isso acontecia, te ouvir foi me tirando um pouco do lugar, do conforto, foi roubando a paz que eu pensei que eu tinha estabelecido, as coisas deixaram de fazer sentido, até que eu cheguei num ponto em que eu questiono, para que a gente vive? Deus, isso faz sentido de alguma maneira? Amor, para quê? Isso me deixa angustiada, é o que ela comenta, e ela pede um comentário, uma resposta, enfim. Eu disse a ela que eu responderia também no programa. Eu mandei para ela o Éden,
mas eu fiz questão de também escrever uma resposta, e é essa resposta que eu quero agora compartilhar com você. Somos pequenos seres que criam e creem na própria cultura, que se apegam a ideias absolutas e precisam crer que tudo se desenha exatamente conforme pensamos. Por isso, nos escondemos. Precisamos de legitimação para aquilo que chamamos de fé. A ideia de que seja tudo rigorosamente coerente com o que aprendemos, caso contrário, nosso castelo desmoronará. Fazendo um parênteses aqui, tem gente que briga para dizer, o mundo tem 7.000 anos. Porque se você me disser que Adão e Eva é só uma alegoria, se você me disser que não foi bem assim, todo o meu presépio desmoronará, minha fé acabará. Quem pode aceitar que não sabe todas as coisas? Como admitir que nem tudo se encaixa e um olhar ligeiramente atento vai desarrumar o nosso presépio? Perdemos a fé na proporção em que ela vai deixando de se enquadrar em nosso enquadramento. Quando ela sai da caixa que seguramente criamos e se mostra maior. Mistério. Promotora de questionamentos que até então jamais, nunca teríamos coragem de cogitar. Afinal de contas, todo mundo pensa assim. Afinal de contas, somente os hereges, os pecadores, os errantes orgulhosos que acreditam que o homem é o centro de todas as coisas, que o homem é Deus. Só esses loucos hereges é que pensam assim. Não há limites para o conhecimento. Não importa a área. Nenhum cientista está perto do todo, nenhum filósofo, nenhum que houve, nenhum que haverá. Não pense que Platão, Sócrates, Descartes ou Nietzsche ou quem quer que seja chegou às respostas. Nenhum teólogo, esse padre, esse pastor, esse papa, esse rabino, vem em partes como eu e você. Ninguém tem todas as respostas. Não pense que um livro traz, não pense que uma crença traz. Não há intelectualidade que se aproxime da verdade por uma simples razão. A verdade não cabe na mente. Tudo que podemos pensar é válido como apontamento. Nossa lógica nos leva por caminhos incríveis, até que a gente chegue num ponto onde seremos obrigados a concluir que a partir de certas fronteiras é preciso abrir-se ao mistério que não cabe em minha racionalidade. O universo inteiro, para qualquer lado que eu veja, que eu enxergue, que eu olhe, todo o universo, toda a vida, toda a morte, tudo me aponta nessa direção. É assim quando olho o céu, quando penso no infinito, quando tento entender o que faz com que um corpo humano sonhe, componha músicas, encontre beleza, faça poesia, sofra, se alegre, espere, desespere, creia, descreia, ame. O que está além do nosso parco conhecimento biológico das complexas conexões neurais, da mente coletiva, da consciência humana? O que nos torna seres tão ambivalentes, ansiosos pela eternidade, temerosos pela morte, vivendo em busca de um sinal que indique que não estamos sozinhos? A gente olha para o céu, a gente procura os ETs e quer desesperadamente que eles nos mandem um sinal. A gente pede por Deus, a gente pede pelos santos, pelos anjos, pelos espíritos, pelos mestres ascensionados, pelas outras dimensões. Nós não estamos sozinhos. Nossa angústia produz filosofia, religiões, e seguimos confortavelmente por elas até dobrarmos a esquina e constatarmos que não há mais chão. Caímos. Não há onde se agarrar, sem ter o que fazer, nenhuma lógica que nos conforte enquanto a inevitável queda se impõe. Eu acho que é aí que você está. Na queda não temos controle. Deixou de ser seguro, a perspectiva mudou, as coisas perderam sentido. Você tenta abrir o paraquedas da mente, mas ele não funciona mais. E as crenças? E os ensinamentos?
E as regras, a moral, a fé, cadê? Agora você pode espernear ou relaxar. Você pode se debater inutilmente enquanto cai, ou aproveitar a viagem, e é aí que tudo acontece. Sem referências, sem respostas fáceis, sem paraquedas, em queda livre. Você descobre que toda a sua busca te colocou agora, nesse ponto, nesse lugar. Esse é o momento da sua vida. Tudo vira possibilidade, afinal, está fora de controle. O que pode acontecer? Sem controle, sem respostas absolutas, sem cartilhas que me garantam o que quer que seja, eu vejo. Enquanto tentava assimilar tudo o que chamo de verdade, enquanto buscava respostas prontas, temia que uma brisa de consciência desfizesse aquilo que eu fingia crer. Agora eu vejo, e só me resta admitir que a verdade absoluta se fragmenta em seres fragmentados como eu e como você. Eu percebo que jamais chegarei a respostas filosoficamente satisfatórias. Haverá conflitos eternos enquanto meu medo me fizer tentar assimilar o inassimilável. Agora tudo, absolutamente tudo, fala. Vejo Deus em gente que jamais eu imaginaria. Santidade em pecadores. Sacralidade em tudo o que se vincula à simplicidade, à abertura de viver. Eu já não preciso mais de símbolos. Não que eles estejam errados, mas não me satisfazem mais porque falam apenas à minha mente, ao meu medo. Deus é, e você é nele. Todos somos. Tudo é. Não importa como chame, tanto faz se usa referências bíblicas ou não, nada pode te afastar do amor de Deus, pela simples razão de que nele habitam todos os mistérios, todos os vazios, todas as perguntas, todas as respostas. Ele é a queda, é o vazio. Caímos nele. Nessa hora, tanto faz os códigos, não importa se você chama de Deus, Deus, de universo, de vida, de Alá, ou não chame de nada, seja ateu, não importa. Deus é o vazio, é o mistério que vive na gente e se projeta em tudo, no infinito, no espaço, nas perguntas, nas dúvidas, nos porquês, no medo, na vida, na morte. Você me pergunta, e o que nos ensinam na Bíblia e a vida após a morte e o significado da história de Jesus? Tudo mentira. Será, se tentar capturar todos os significados na sua mente. Crescerá, se deixar que tudo o que sempre creu, não importa o que seja, se conecte com a queda e se expanda, se aprofunde, te tome por completo. Não tenha medo. Perder a fé não é errado. Duvidar faz parte. Nem sempre o caminho é assim tão previsível como a gente gostaria. Deixe de se culpar, muito menos de se torturar atrás de respostas. É sua mente militando contra você. Aproveite a queda, preste atenção na paisagem. Sinta o vento no rosto e verá Deus. Deus em gente. Deus na vida. Deus em bichos. Deus em você. Esse é o encontro. Já fora da dimensão da intelectualidade, dos símbolos, das crenças, cartilhas, nada mais faz sentido até que o nada seja tudo, até que não seja mais queda, seja voo, seja liberdade, seja vida. Quando pensamos que Deus morreu, quando pensamos que nós morremos, quando tememos que nada mais seja verdade, então, mortos, nesse ponto, mortos, estaremos abertos para a vida, para o entendimento de que a verdade sempre esteve perto, que não há necessidade de medo. Agora o mistério se estabelece em mim. Me conecto, finalmente, me pacifico. Não tema. Você está em Deus. Saiba, queira, assuma, confesse, não importa. E a sua queda existe nele. Isso é um privilégio. Logo,
você vai voar. Onde quer que você esteja vivendo o que estiver vivendo, seja lá no momento em que for, na bagunça que for, na loucura que for, que você esteja em paz. No fim das contas, a nossa busca vai nessa direção. Não adianta a gente ter todas as respostas intelectuais, filosoficamente satisfatórias, se no fim dos processos a gente não descobrir que a nossa alma, o nosso ser anseia, se aninha no ninho da paz. É maravilhoso quando a gente se desprende dessa presunção do saber. Eu sou um cara, e você sabe disso, você que me acompanha, eu adoro ler, eu adoro aprender, eu adoro pensar. Às vezes eu acho até que tem momentos que eu penso mais do que eu gostaria. Ontem mesmo eu te contei, né? Eu fui ao parque ver formigas para parar de pensar um pouco, para ver as formigas, para aprender com elas e sair bem. No entanto, eu sei que o pensamento nos leva até certo ponto, importante. Mas chega um momento onde você precisa saltar. É o precipício, é o abismo, sabe? Você vai até ali. E agora a minha lógica não me satisfará mais. Será geradora de angústia. Então a minha lógica mesmo me diz, está na hora de enfrentar o vazio. Então se você vive neste momento agora, isso está se projetando em qualquer direção. Isso pode ser de várias maneiras, não necessariamente é uma questão religiosa ou filosófica, isso pode se projetar de várias maneiras. Fique em paz, eu sei que às vezes as coisas são confusas, eu sei que às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer, não sabe muito bem que respostas dar, não sabe muito bem se vai para lá ou vai para cá, eu sei muito bem o que é isso. Mas eu sei que ao me expor ao mistério, ao me expor à desconstrução que isso provoca, às dúvidas que isso provoca, no caminho, na queda, eu aprendo, eu cresço, e eu nunca saio pior do que eu entrei. Esse, no fim das contas, é o nosso objetivo. Sair melhor, sair maior, aprender, crescer, aprender a amar, a finalidade de todas as experiências. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Eu recebi agora há pouco um e-mail da Alexandra, super legal. Ela dá aqui a opinião dela em relação ao que nós estamos falando, ao texto que eu acabei de ler e publicar, enfim, sobre essa questão da percepção, da verdade, da mentira, da vida, da morte. Daqui a pouco eu vou ler o e-mail da Alexandra para você. Esta é a webradiovagalume.com. Como é que tudo isso que a gente está falando aqui está tocando em você? Como é que isso está repercutindo em você? O que passa aí pela sua cabeça? Isso passa desconforto? Passa paz? Passa dúvidas? Pois é, dependendo da sua resposta, você tem uma projeção do que lhe habita. Como isso lhe cai, como isso lhe toca, como isso lhe provoca, como isso lhe inquieta, reflete o momento da vida em que você está. Preste atenção nisso para que você tenha as respostas que procura. Eu recebi agora há pouco um e-mail da Alexandra. Ela está ouvindo o nosso programa, ela leu a resposta que eu dei aqui para a nossa amiga, era o seguinte: eu adorei sua resposta, essa sensação de perdidos. Somente para quem se percebe, entendo tanto o ponto de vista de quem te escreveu, bem como a você, como Henry Ford escreveu. Se você pensa que pode ou que pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Assombroso nos darmos conta de que tudo está em nós. Adoro quando você diz tudo está certo e tudo está errado. Maior verdade não há, pois dependendo de cada experiência, cada cultura, conhecimento, memórias, você vai se tornando único. Estamos sozinhos desde sempre e caminharemos assim para sempre. Isso é lindo e por hora me basta. É o que diz aqui a Alexandra. Você sabe, Alexandra, que essa imagem, essa visão que nós construímos, estarmos ou não sozinhos, a necessidade que nós temos de que não estejamos, né? Eu falava agora há pouco dessa nossa busca. Eu fico vendo, por exemplo, como a ufologia se transformou numa religião. Tem um programa no History Channel, se não me engano, de um cara que o meu filho até brinca assim, que ele
ele é o descobridor de ETs. Então ele sai por aí e vê qualquer coisa, uma onda. Fulano de tal provará que essa onda vai indicar a existência de extraterrestres. Aí meu filho brinca assim. Ele fala, se esse cara fosse comer essa pizza, ele iria dizer, essa pizza vem dos ETs, porque ela tem azeitonas, as azeitonas são verde é a cor dos marcianos, segundo a crença popular, e a crença popular tem o seu fundo de verdade, logo a pizza é um ET. Tudo pode ser, se eu quiser. E eu não estou com isso dizendo que há ou que não há. É óbvio que é, no mínimo, razoável a gente imaginar que não estamos sozinhos no universo. Claro, não há nenhum absurdo nisso, mas o que eu estou ilustrando aqui é a nossa tentativa de transformar tudo numa religião, tudo em algo que nos satisfaça esse vazio de olhar em volta e pensar, e se estivermos sozinhos? Mas os sozinhos também é uma produção mental. Esse sentimento de solidão também é uma produção mental. Assim como o sentimento de estar acompanhado também é uma produção mental. Aquilo que eu falo aqui, que você cita, tudo pode estar certo ou pode estar errado, é verdade. A religião pode fazer muito bem para muita gente, mas pode fazer muito mal para outros. E eu arriscaria dizer que para a maioria, pelo menos pelo que eu vejo por aí. Eu te confesso, não estou dizendo que isso aqui é uma virtude, não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim, e muito menos que serei assim para sempre. Eu tô somente comentando um momento meu. Eu te confesso que eu ando cada vez menos paciente com essa questão de religião, sabe? Essa coisa não necessariamente com a crença, com a fé, mas quando as pessoas ficam lutando, brigando, tentando provar que estão certas, que as outras estão erradas e discutindo por bobeiras, na minha opinião, tão insignificantes, sofrendo por negocinhos assim tão mesquinhos, que eu sinceramente me dou cada vez menos ao trabalho de me preocupar com isso, de pensar nisso. Eu acho isso muito pequenininho, mas paciência. O fato é que a gente distorce tudo em nome do nosso medo, né? Em nome do nosso medo. No fim a gente está com medo. No fim tem a ver com o medo da morte, com medo do que será depois, com a dúvida de onde viemos, para onde vamos, as velhas e boas questões que alimentam e sempre alimentaram, sempre alimentarão a filosofia, as religiões, as teologias, enfim, está tudo partindo nisso. Mas mesmo a morte nos dá medo, porque pensar na morte faz mal, pensar na morte dói, mas pessoalmente eu creio que a morte não é um pensamento, a morte é uma experiência. E essa experiência não necessariamente faz mal, muito pelo contrário. Independe se você acha que vai para o céu ou que vai acabar, tanto faz. Se vai para o paraíso, que as pessoas dão nome, né? O umbral, o sei lá o que, nosso lar, enfim, não importa. Desculpa, não estou querendo desfazer da fé de ninguém, mas o fato é que a morte é uma experiência. Pensar na morte gera inquietude, gera dor, gera dúvida, gera religiões, gera teorias, gera medo, gera poder para muita gente. A morte é uma experiência como a vida. Pensar na vida também gera dor. A vida também é uma experiência. Por isso que quanto menos mente eu coloco em tudo isso, e por mente eu estou falando desses labirintos que a gente cria, essas respostas fáceis, por mais absolutos que eu tento colocar no caminho, mais difícil vai ficando, porque a vida não é assim, a morte não é assim, a experiência de ser não é assim. Ainda que a mente tenha o seu papel e a sua importância, ainda que o pensamento seja necessário, mas não é tudo. E a compreensão disso já faz uma enorme diferença. Então, quando eu me desprendo da necessidade de dizer isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, eu me sinto livre. Aí você pode me questionar dizendo, mas vem cá, é porque é fogo, né? A gente fala as coisas, mas precisa ser muito claro, porque eu sei que essa nossa mente contaminada já faz alusões a outras coisas. Então deixa eu ser claro em relação a essa coisa de certo e errado, de valores. Tem gente que pode questionar dizendo, então pelo que você está dizendo, não há moral, não há ética, não há valores absolutos, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso estuprar, já que não é certo nem errado. Se matarem a sua família, você vai achar que não é certo nem errado, afinal de contas você tem que ser coerente com aquilo que você está dizendo, não é isso que passa pela tua cabeça? Pois é, essa é mais uma produção da mente limitada e limitadora. O que eu estou dizendo é o seguinte, para mim, pessoalmente, Flávio, há muitos valores éticos e morais, há muita coisa que eu aponto e digo é errado, é ruim, é mal.
e outras que eu aponto e digo, é bom, é justo, é aceitável, é legal. É claro que há. Agora, o que eu estou dizendo é que eu não me coloco como juiz que conhece todas as profundezas do bem e do mal. O máximo que eu posso fazer é como aquilo me toca naquele momento. E naquele momento aquilo pode me tocar fazendo bem ou fazendo mal, me agredir ou me iluminar, enfim. É uma percepção minha, baseada na minha perspectiva, no meu momento, na minha cultura, nas minhas experiências, nos meus valores, nos meus sentimentos, na minha configuração existencial e mental. Logo eu aponto para aquilo e digo é bom ou é mal. E eu não estou certo ou não estou errado por conta disso, estou falando de mim. O que eu não posso é sair por aí dizendo para você, olha, isso que você faz e eu julgo errado é errado, e você não deve fazer. Ou aquilo que eu julgo certo e você não acha, você deve fazer porque eu acho. Eu não sou a referência. E aí você me pergunta, mas precisamos então de um absoluto, senão o que será a referência? Se nós não somos a referência, melhor projetarmos em Deus. Deus é a referência, a Bíblia é a referência. Assim, dilema resolvido, teremos um absoluto, leis a seguir e assim não seremos mais fragilizados, vulneráveis diante dessa modificação que hoje diz que é certo e amanhã diz que é errado. Não é assim que a maioria das pessoas fazem? Mas mesmo quando nós elegemos um absoluto, seja ele Deus, a Bíblia ou quem quer que seja, isso também está passível e está exposto aos meus filtros. Ou você acha que, por exemplo, vamos argumentar que a Bíblia seja um absoluto, assim como muita gente fala, né? Eu fico agoniado quando as pessoas dizem assim, isso é bíblico, isso não é bíblico. Outro dia eu li na internet um cara dizendo assim, vou explicar para você porque... Não, como que era? O título do negócio era cristãos podem pedir impeachment da Dilma. E aí ele vai lá argumentar biblicamente porque pode ou porque não pode. Só que se eu quiser argumentar biblicamente, eu posso argumentar para os dois lados, porque tudo é passível de interpretação. Assim como eu vejo Edir Macedo usando a Bíblia, eu vejo outros, o Papa Francisco, por exemplo, diametralmente opostos, né, usando o mesmo livro como referência. Assim como eu vejo o Valdomiro usando Deus para legitimar o seu, abre aspas aqui, o seu trabalho, né, eu vejo outros que eu me identifico muito mais também, você de repente. Então quem está certo e quem está errado? Qual é a medida? Também não dá para usar essas medidas absolutas. Você repara, quando eu elejo um absoluto, seja ele qual for, ele se torna passível de questionamento, porque não há, pelo menos não há para mim. Sabe por quê? Porque eu sou fragmentado, você também. E tudo que nós vemos é parcial, toda a nossa impressão é a partir de uma única perspectiva. Você pode construir uma linha de raciocínio, uma ideia, mas ela vai indicar e vai apontar para você, para a sua construção, para a sua história, para as suas referências, para os seus medos, seus traumas, suas experiências, suas reflexões, enfim, tudo aponta para você. Então, cabe cuidar de mim mesmo. Logo, bem e mal, certo e errado, justo e injusto, será apontamento para mim. Serão apontamentos que me mostrarão. Então, aquilo pode ser um valor absoluto, mas ainda que seja absoluto, naquele momento, será parcial e será fragmentado na compreensão de quem se reconhece como fragmentado e parcial. Então, seguirei esses caminhos, assim como as leis. Eu acho que isso pode ser um bom exemplo. Nós temos leis na nossa sociedade, nós temos uma Constituição que todos nós devemos respeitar e cumprir. Somos todos passíveis às penas da lei, né? Mas as leis, apesar de serem cumpridas e nós aceitarmos, não necessariamente são absolutas. Amanhã a Constituição muda, amanhã uma lei caduca, amanhã uma lei deixa de ser. Assim como nós vemos historicamente, leis hoje que não se aplicavam ontem, leis que se aplicavam ontem que não se aplicam hoje, leis que se aplicam entre os muçulmanos, por exemplo, e não se aplicam aqui. Quem está certo, quem está errado? Qual é o limite, qual é o valor? Você repara que quando a gente chega um pouco mais perto de refletir sobre o que quer que seja, que se configure como absoluto, a gente chega nesse abismo que eu estou descrevendo agora, nesse vazio de respostas que eu estou descrevendo agora. Diante deles, o que eu faço? Me apego no absoluto ou me solto no vazio? Quando eu me solto no vazio, o milagre acontece.
Porque apesar de não ter as respostas fáceis, prontas, fincadas ou fixadas, a queda me diz. E aí eu deixo de cair, eu passo a voar. Tudo passa a fazer sentido, tudo se vincula, tudo se conecta, tudo se explica. Ainda que eu não tenha a explicação lógica, teológica, filosófica, racional, mas ela se projeta em mim como paz. E aí é que eu digo, como eu falava agora há pouco, a paz acaba sendo o objetivo final dessa caminhada. Uau, te dei um nó? Me perdoe. Te deixei confuso? Desculpa. Não é a minha intenção. Você tem toda a opção de ir embora e, enfim, voltar para sua caverna. Todos têm. Talvez seja um momento, talvez você precise ficar um pouco mais lá. Talvez seja muito para agora, mas para alguns não é. E para esses que não é, eu digo bem-vindo. Ainda que o mundo real seja desconfortável, ainda que seja dolorido, ainda que eu de repente perceba que eu não tenho conhecimento suficiente, ainda que eu entenda que tudo aquilo que eu aprendi na minha vida não seja suficiente para tapar, eu cubro o meu peito e eu descubro o meu pé. Eu cubro o meu pé e eu descubro o meu peito. É assim que a gente cresce. É assim que a gente confia. Isso é fé. Aliás, eu fiquei de ler o texto que fala sobre fé. Tem a ver com isso que a gente está falando aqui também. O que é fé, afinal de contas? Eu pensei que fé fosse acreditar no que a igreja diz, o que o pastor diz, o padre diz, o rabino diz, o mestre diz, enfim. Mas eu acho que é um pouco mais e um pouco além. Eu vou ler esse texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã na sequência. Espero que te faça bem. Já já. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. No texto que fala sobre fé, que está no livro Mensagens que Chegam pela Manhã, diz o seguinte: eu tenho aprendido que fé é um estado de espírito, não se parece com um amuleto que garante sorte em momentos difíceis. Fé é um jeito de perceber a vida, é estado de gratidão, apesar dos pesares. Exagero, utopia, auto-engano e as inúmeras tragédias à nossa volta. As tragédias, todas elas, moram em você. É você quem dá primeiro o significado e depois o nome para um evento que só reflete o seu interior. Simples? Não, nada é. Nunca é. Nem sempre. Mas um dia você aprende que muitas vezes o bem tem cara de mal, o mal tem cara de bem. Fé é saber que está indo no caminho certo, mesmo que aparentemente não seja o perfeito, é o seu caminho. Às vezes é preciso andar no escuro, nem sempre o caminho vai ser conhecido, mas não viva jogado pelo vento, aprenda a perceber. Quem olha para a realização de desejos tópicos se frustra. Quem olha para a sua vida como dádiva, cresce. Para que a fé remova montanhas, antes precisa remover as vendas que nos impedem de olhar para dentro, nos limitem nossos medos. Portanto, antes de tudo, aquiete-se. Fé não é afogar a sua existência em bens ou vontades, praguejando, sendo mesquinho, ganancioso, autossabotador. Fé é a certeza de que você não está por aqui por acaso. Independentemente de como as coisas estão, caminhe para dias melhores, mesmo que através de curvas, desvios, tropeços. O Pai lhe cuida. A gente projeta essa figura em tantas coisas, mas não importa. Pare de gritar e descanse. De repente, você vai enxergar. Esse é o texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã e que fala inclusive sobre a esperança, a confiança, a segurança, a paz de perder o controle. É maravilhoso quando eu abro mão do controle, da falsa sensação de que sei tudo. Eu me lembro uma vez, eu estava conversando com um amigo muito querido sobre isso, e eu passei a me preocupar quando a gente falava sobre dúvidas e ele disse: eu não tenho. Uau! Todos temos. A dúvida abre caminhos, a dúvida produz arejamento, a dúvida nos desentope de nós mesmos e de nossas presunções. Não é errado ter dúvida, você está cheio de dúvida.
Seja bem-vindo. A vida real todos têm. Como é que nós, seres vivendo em corpos, seres que pensam, ainda que não consigam definir, em categorias ligadas à eternidade, à infinitude, à morte, nós que sabemos que chegamos aqui de repente sem pedir, vida e morte, mistério, vivendo num planeta que boia no nada, num universo que recentemente se apresentou como multiversos. Isso para não falar das dimensões, isso para não falar de uma série de outras descobertas e apontamentos que hoje essa nova física diz e que a gente perplexo olha tentando encaixar isso no nosso arcabouço de conhecimento até hoje, né? E não consegue. O que eu estou tentando hoje no programa, aliás eu tento sempre, mas hoje parece que a gente está mais nessa direção, é em primeiro lugar, lhe fazer se sentir confortável com a sua dúvida, é lhe dizer que você não está errado de questionar, de pensar, de duvidar. Fé não é isso, não é se agarrar num amuleto morrendo de medo achando que a vida deve ser como você quer que seja. É saltar, é cair, e no vazio, e no salto, e na queda, relaxar e voar. É como um corpo que se joga na água, no mar, e se debate. Nós nos debatemos com as nossas certezas e afunda. É só quando o corpo relaxa que ele boia. Não é assim? Aquele corpo que lutava para não se afogar e tentava de todas as maneiras se salvar, não conseguiu e se afogou. E depois que se afogou, o corpo veio à superfície, parou de lutar, boiou. É um exercício de dificuldade, mas aquele que para de lutar, de se debater, vai confiar. E ele boia, e ele voa. Seja bem-vindo ao voo. Você é abrigo de mistério dentro de você, ainda que você não perceba, mesmo que você tenha medo de ver. Colocar a cabeça dentro d'água, há respostas, há quietude, há silêncio, há vazios, há paz. Não tenha medo, porque medo é tudo que colocam na gente para que nos mantenham sob controle. Se você não souber como eu sei, se você não acreditar no que eu digo, se você não fizer o que eu faço, se você não seguir os meus passos, se você não levar em consideração o que eu te ensino, você será punido, não por mim. Eu sou apenas um mensageiro de Deus. É o próprio Deus que te punirá. E aí a gente vai morrendo de medo, rebanho, manada, para o matadouro. Pacifique-se com sua dúvida, pacifique-se com sua descrença, pacifique-se com sua queda, pacifique-se com seu vazio, pacifique-se consigo mesmo, em paz consigo mesmo. Finalmente encontrará Deus em você, e em paz com Deus estará em paz com toda a humanidade. As mensagens não param de chegar. Agora há pouco eu falei sobre um amigo aqui, uma pessoa que tem me escrito no blog, no YouTube, em todos os lugares, Facebook e tal, dizendo que eu sou como é que ele falou? Um mestre no gatilho das palavras, um aproveitador, um cara que está a fim de vender workshops e livros e tudo mais. Aí ele... Depois parece que a coisa tinha se acalmado, enfim. Aí ele me mandou uma mensagem agora no inbox aqui. Não sei se ele ouve a rádio, enfim. Talvez ouça pelo que ele está dizendo aqui. Mas ele diz o seguinte: ué, fala tanto de paz e me bloqueia em sua página. Aí ele coloca em maiúsculo aqui: grande exemplo está dando. Aí volta para o minúsculo. Aí uma dicasinha para você que manda as pessoas não terem fé e que deve abandonar a crença e religião, em outras palavras, ser seu seguidor. Aí ele coloca em maiúsculo, irônico, e aí me manda um texto aqui: o que é apostasia e como reconhecê-las? E aí eu respondi aqui pro meu amigo que ele não está bloqueado na minha página, é que a minha página
ela tem um limite, né? Como todas as páginas do Facebook, são 5.000 pessoas. Então, na minha página já chegou a esse limite. Então, todo mundo que tenta entrar na minha página, enquanto não tiver espaço, não tem como entrar. É claro que isso não é uma opção minha. Por isso que eu tenho a outra página, a fanpage. Nela não há limites. É só curtir que a pessoa está lá interagindo. Então, obviamente que não há bloqueio. E a questão do que era mesmo que eu ia falar sobre aqui, tirando as pessoas da sua religião para... não era isso. Eu já vou cair nisso. O que eu ia falar também é o seguinte, eu não sei se ele comentou isso, porque não há espaço na minha página para que as pessoas publiquem. Antigamente era aberto. Hoje o meu mural está fechado, porque, caramba, você imagina tudo que vinha. Propaganda de workshop, de curso, de mestre, de igreja, de não sei o quê, e de verdade eu não estou aqui para ficar promovendo isso. Às vezes me escrevem dizendo, olha meu texto, promova. Olha, se for legal, até vai, mas não é isso. Eu não estou aqui para isso, para ficar moderando e promovendo curso. E mesmo aquelas coisas que particularmente eu acho bem bobinhas, assim, um arco-íris com o céu dizendo a vitória é possível, você é um vencedor. Tudo começa a virar coisa da minha página, então eu não quero, eu acho que é um direito meu, né? Não tem a ver com bloquear você ou não bloquear você. Isso é uma coisa que está para todos, né? Não é possível fazer publicações na minha página, a não ser que seja num comentário meu, ali num post meu. Aí você pode, mas e ali eu deixo, eu não modero, né? Então fique à vontade, mas vai ficar muito claro que é um comentário seu, é uma opinião sua, enfim, pode ser positiva ou negativa, como você fez na minha fanpage, me descendo a lenha, e está lá. Eu não tirei, não apaguei, fica lá, fica à vontade. Agora, a resposta que eu dei para esse amigo agora foi o seguinte, você não está... Bom, eu expliquei que ele não está bloqueado em minha página e tal, e disse o seguinte, meu amigo, você está falando sobre você o tempo todo, não é sobre mim. Basta um pouquinho de inteligência até, para perceber que eu não estou chamando ninguém para me seguir. A primeira coisa que alguém tem que fazer para chamar alguém para segui-lo é ser absoluta, dizer eu sou o caminho, eu tenho a verdade, me siga que você saberá. Eu acabei de falar aqui que eu também mudo, eu também estou aprendendo, eu também estou caminhando, eu também estou crescendo, eu só estou me compartilhando aqui. É engraçado como a nossa mente é configurada para isso, né? É a sua mente. Você está configurado para isso, para seguidores, para líderes, para mestres, para absolutos. Você não consegue conceber a falta disso. Se eu estou aqui falando o que eu penso, eu estou querendo seguidores. Abandone a sua religião e siga. Seja um Flávio... Como é que chamaria essa reunião? Essa igreja? Igreja Mundial do Universo Absoluto do Mestre Kundalini da Fé Universal da Glória do Amor do Flávio. E aí as pessoas viriam, todo mundo me seguindo, eu chegando com uma manta, uma roupa assim de mestre indiano, deixarei minha barba até o peito, chegaria de olhos fechados. E aí as pessoas me seguiriam. Alessandro, é fácil fazer isso. Se eu quisesse seguidores, era só chegar aqui todos os dias dizendo, eu sei a verdade. E diria um monte de coisas bonitas. Eu sei usar as palavras. Eu poderia usar palavras bonitas para convencer as pessoas sutilmente de que eu sei a verdade. Mas o que eu estou fazendo aqui é o contrário. Eu estou dizendo que nenhum de nós sabe. Nenhum de nós é dono da verdade. O que eu estou fazendo aqui, e o dia que você perdeu o medo de mim, porque você me segue, me escreve, tá assim, porque você está com medo, isso está te incomodando. O dia que eu deixar de ser uma ameaça para você e você passar a me ouvir mesmo, você sabe o que você vai fazer? Você não vai ser meu seguidor. Você vai começar a buscar resposta em você. Não adianta me mandar esses livros, eu sei o que é apostasia, eu sei tudo isso. Esses argumentos já são bem velhos para mim. Então não adianta me trazer tudo isso. No outro e-mail você falou, você ateu. E eu respondi, meu querido, ateu é um absoluto. Eu estou desconstruindo absolutos. Eu não vou te defender nem a existência e muito menos a inexistência de Deus. Então pacifique-se contigo, cara. Não é comigo. Você precisa estar em paz contigo. Comigo tanto faz. Você pode me xingar, você pode fazer o que for. Não importa. Para mim não afeta. Para você também não. Você só está se expondo.
se revelando, se mostrando. Então aproveite essa tua inquietude e esse teu revelar e enxergue. Ou você acha que você está defendendo o quê? Um absoluto, a fé? Você acha que a fé e o absoluto precisam da sua defesa, do seu argumento raivoso, da sua defesa implacável, irracional? Você acha que você está me desmascarando? Olha, eu já faço esse trabalho todos os dias e eu te garanto que não é fácil. Todos os dias eu faço um trabalho de desmascaramento, de autodesmascaramento. E não é fácil. Então, eu tento fazer isso comigo, eu não vou tentar fazer isso contigo. Faça isso com você e cada um faça consigo mesmo, para que então você não encontre a verdade em mim. Eu não tenho verdade. Você não vai se tornar meu seguidor. Claro, como ninguém é, como não tem nenhum. E mesmo se de repente alguém demonstra alguma tendência nesse sentido, eu desconstruo isso todos os dias, para que você entenda que o caminho, as respostas, a verdade moram dentro. Eu não estou aqui dizendo que não há fé, não há Deus, não há isso. Eu só estou dizendo que está dentro, não está fora. E para que você entenda, é preciso, me perdoe, mas é preciso se encarar. É preciso se enfrentar. É preciso se enxergar. É preciso perder o medo e deixar de ficar se defendendo. Você não está você não está para mim defendendo a fé, você está se defendendo. E não é para mim também, você está se defendendo para você mesmo. Então, meu querido amigo, um abraço para você, fique bem ou melhor, e não tenha medo de mim, não tenha medo, eu não estou aqui para te ameaçar, tá bom? Se eu estou falando um monte de bobeiras aqui, esqueça, é simples. Ou você vai se importar com o Henri Cristo. Você ouve o Henri e as Henrisettes falando, você vai ficar incomodado. Você vê um doido na rua gritando ali no farol, um monte de bobeira, você vai descer do carro para argumentar com um doido? A gente só se importa, a gente só ataca aquilo que nos toca. Se uma criança de 2 anos de idade vier e falar alguma bobeira para você, você vai se incomodar. Bom, caso a resposta seja positiva, o nível da sua doença é maior do que eu imaginava. Mas se você estiver dentro de uma dimensão assim de normalidade, você vai passar e vai deixar. Enfim, é contigo. A questão é contigo. Não é para mim que você tem que mandar textos e mensagens, enfim. É para você. Ouça isso e fique bem. Um grande abraço. Aqui na Web Rádio Vagalume, as mensagens não param de chegar. Obrigada pelo amor de cada dia dedicado a nós, vagalumezinhos. Nossa programação é pensada para melhorar seu estado de espírito. De alguma maneira está acendendo a centelha de luz que existe dentro de cada um de nós, né? webradiovagalume.com. Eu vou tocar só mais uma música e aí eu vou voltar com uma questão aqui. Deixa eu até adiantar para você a questão, eu não vou dizer cadê aqui o nome da pessoa, mas isso tem a ver com o que a gente está falando e pode ser útil. Deixa eu resumir, depois eu leio na volta. Ela está dizendo que compartilha disso que a gente está conversando, pensa muito sobre isso, mas isso gera alguns problemas, inclusive familiares, de pessoas que ameaçam ela de uma maneira assim, do tipo, ela fala assim: meu cunhado me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo: Deus quer você de volta, a presença dele já é chegada a hora, ele quer que você, ou melhor, ele quer você, pois por você vai falar com as pessoas, porque ela não mais compartilha de um estilo de fé, de olhar, enfim, que ela tinha e que a família tem, e que o cunhado tem, e que todo mundo tem. E isso está gerando algumas inquietudes, mais ou menos parecido com o nosso amigo ao que eu respondi agora. Enfim, eu vou ler a mensagem dela e vou respondê-la daqui a 2 minutos e meio, depois dessa música aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. California Dreams, Show Blades aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Nesse fim de semana tem reprise de todos os programas que você ouviu durante a semana. Às 8 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Todos os dias acompanhe o Mensagens que Chegam pela Manhã. Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Vamos então àquele e-mail que eu comentei contigo. Na verdade não foi um e-mail, foi uma mensagem inbox aqui no Facebook. E não vou dizer o nome da pessoa, não preciso expor ninguém. Mas ela diz o seguinte: eu tenho problemas, como você comentou, ter com hierarquias. Você não está só. Pois é. E não é eu não considero isso uma
uma virtude. Isso é um negócio que eu trabalho em mim, sabia? Mas eu já até identifiquei de onde vem, o que é, mas é que na realidade eu não consigo lidar com ninguém quando as pessoas colocam com superioridade ou inferioridade. Isso me incomoda. Seja no ambiente de trabalho, por exemplo, se a pessoa, eu me lembro, eu estava numa rádio, por exemplo, no ar, e a faxineira entrava com todo cuidado, desculpa, deixa eu pegar o lixo, imagina, peraí, deixa que eu pego, e virou amiga. Eu me lembro na Band, tinha uma funcionária, uma faxineira, super gente boa, que era fã do Roberto Carlos. Então todas as vezes que ela entrava no estúdio, a gente ficava falando do Roberto Carlos, era o sonho dela encontrar no Roberto Carlos. E lá na Band, na Nativa, que é a outra rádio do grupo, que era ali no corredor mesmo, tinha o filho do Roberto Carlos, que tinha um programa. Então eu falava, fala com ele, ele vai te levar. Então essa era a nossa história. A gente é igual, porque somos mesmo. Não é porque eu era o locutor, ela era a faxineira. Somos iguais, claro. E aí aquele diretor também, engravatado, boa tarde, também me incomoda, não dá. Eu tenho que tratar as pessoas como iguais. Eu trabalho num grupo de comunicação aqui no Sul, né? Eu dificilmente vou lá. Eu gravo tudo de casa, enfim. E é um ambiente maravilhoso, as pessoas são muito gente boas, porque é assim. Eu vou lá para visitar o dono, para tomar café com ele, para falar de filosofia, para falar de vida. Então é bom. Se a gente conseguir estabelecer essa relação, vai ser maravilhoso. Mas eu te confesso que eu, pessoalmente, tenho dificuldade com esse negócio de hierarquias. Eu queria me importar menos, confesso. Mas vamos lá. Ela continua dizendo o seguinte: não suporto mais a religião. Tenho amigos e parentes de determinada religião e confesso que às vezes eu não sei como me portar diante do julgamento deles. O meu cunhado me mandou uma mensagem no WhatsApp, essa que eu li para você agora há pouco, né? Vou repetir. Ele diz o seguinte: Deus quer você de volta à presença dele, já é chegada a hora. Ele quer você, pois por você vai falar com as pessoas. Aí eu respondi, ela diz: tem um equívoco, eu não saí da presença de Deus, eu o sinto a todo instante ao meu lado. Aí ela me pergunta, como é que você lida com essas coisas? Olha, você sabe quando as pessoas dizem isso para você? Deus quer você, você saiu da presença de Deus, Deus chora, Deus sofre por você, Deus isso, Deus aquilo. Na realidade é porque as pessoas precisam que você legitime a crença que elas têm em Deus. Se você sai da presença de todo aquele presépio que eu acredito como sendo manifestação de Deus e deixa de ser para você, você relativiza a minha crença. Então Deus sofre, Deus sonha com você. E aí eu sofro, eu fico tentando te trazer de volta, não porque Deus está preocupado ou não está preocupado, isso não é uma questão, mas é porque se você está longe, de duas uma, ou eu vou ter que te cortar da salvação eterna, isso pode ser dolorido para pessoas que eu amo, ou você vai para o inferno, você pensa diferente, ou você, se eu não fizer isso, eu vou no mínimo ter que mudar toda a minha teologia e isso pode ser perigoso. Eu me lembro de pessoas muito próximas a mim que são dessa maneira, que se alimentam assim, que pensam assim, enfim. E um dia uma outra pessoa, também próxima a mim, adoeceu e mentalmente, uma espécie de esquizofrenia, apesar de não ter sido diagnosticado como tal, e se suicidou. Do nada, assim. Um pai de família, enfim. Isso criou, obviamente, além de todos os problemas que isso, obviamente, traz, né, de dor, de perda, de luto, e é inevitável que seja assim, mas trouxe algumas questões teológicas para essas pessoas que até então diziam: o suicida será punido eternamente, irá para o inferno, lá. Agora, uma pessoa amada se suicidou. E aí? Olha, as reboladas que essas pessoas davam para... não foi suicídio, provavelmente ele foi assassinado, quando todas as evidências indicavam o contrário. Que não é bem assim, porque como não estava na sua sanidade, Deus perdoa, enfim, isso vai ter que ser feito o tempo todo para eu me legitimar, para eu me justificar, porque eu preciso ter controle. É sobre isso que nós falamos agora, no programa inteiro. Se eu perco a necessidade do controle, eu não preciso mais ficar justificando, eu não preciso mais ficar arrumando explicações, eu não preciso mais ficar rebolando teologicamente, porque agora não está em mim a mão, não sou eu, não está comigo. Eu sou livre. Sou livre. Seja livre na sua busca, seja livre na sua caminhada. Não se justifique, não precisa se preocupar com o que os outros dizem ou pensam. Olhe para si mesmo, porque, minha querida,
A paz tem que se estabelecer como realidade para você. A paz tem que ser um árbitro seu. Você que tem que ter em paz. Enquanto você estiver tentando se pacificar com todos os outros e não estiver em paz consigo mesmo, fará como os outros fazem. Tentarão argumentar, justificar, convencer, ameaçar, enfim, como se você realmente estivesse longe de Deus. Mas vem cá, Deus é a existência também. Eu só existo em Deus, Deus existe em mim. Não existe a possibilidade de você ser cortada, estar longe. Deus não é um ser. Deus pode ser compreendido também como um ser. Por isso que eu digo, às vezes me perguntam, você crê no Deus pessoal do judaísmo e do cristianismo ou no Deus subjetivo e energético dos orientais? Eu acho que tudo é expressão de Deus, tudo é linguagem de Deus, seja Deus pessoal, seja Deus subjetivo. Deus é pessoal, Deus é subjetivo e Deus é além do que eu posso imaginar. Eu uso esse nome porque a gente precisa se comunicar, Deus, mas até mesmo se eu não usar, continua sendo, então tanto faz. Eu vivo em Deus e se eu vivo em Deus, por que não me exporei à verdade? Porque terei medo, porque precisarei me segurar em crenças que não me convencem, que não me abastecem, que não me alimentam, que não me satisfazem, que me deixam cada vez mais inquietos. Respeite o teu cunhado, agradeça a mensagem, mas não precisa ficar entrando em discussões, não precisa ficar tentando contra-argumentar, não precisa dizer que ele está errado, você está certa, não precisa convencê-lo que você está em paz, ou se agradeça e caminhe. E continue sua caminhada. Você sabe por quê? Porque à medida em que você caminha, a sua paz passa a ser o seu árbitro e passa a ser, para os que te acusam, o sinalizador de que você não está perdida. E se estiver perdida, continuará dentro da sua perdição, sendo acolhida pelo todo que eu chamo de Deus. Às vezes é preciso se perder, às vezes é preciso cair, como eu falei tanto hoje, às vezes é preciso tropeçar, às vezes é preciso duvidar. Ai, daquele que nunca duvidou. Eu fico vendo às vezes pessoas assim, eu tenho uma fé inabalável, nunca tive dúvidas. Mentira, mentira, não existe essa pessoa. Ninguém. Eu posso em algum momento saciar minhas dúvidas com uma resposta parcial, teologicamente bem construída, intelectualmente bem articulada, filosoficamente embasada e me aquietar ali, porque como eu disse antes, a filosofia, a teologia, a mente me leva até certo ponto do caminho. Depois desse ponto é a queda. Eu posso não arriscar pular. Então ficarei lá, e quando eu estou na beira do precipício, ou seja, até onde a mente me leva, eu temerei o vento, eu temerei a liberdade. Liberdade vai gerar em mim vertigem, vai gerar em mim insegurança. Então me afastarei um pouco da borda e ficarei naquela zona de segurança, onde não terei risco de cair. E qualquer um que passar por mim, eu direi, não pule, porque é verdade, porque eu sei, porque ele pulou, me desafiou, me revelou que pode ser que tenha mais para lá, então eu fico aqui. Mas é direito meu ficar aqui também, eu não preciso pular. Eu posso ficar aqui. Isso não é mal também. Tem gente que se contenta, que bom. Até porque as verdades mais absolutas da vida são simples. A queda me mostra que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está na simplicidade mesmo. Então às vezes eu não preciso pular, tá bom, os relacionamentos bastam, o que as pessoas me contam bastam, os exemplos simbólicos e históricos bastam. Então tá bom. Deu, não precisa. Eu não estou aqui obrigando ninguém a pular. Mas tem gente que já pulou, e aí? Ou tem gente que está prestes a pular, e aí? É uma questão sua, é um processo seu. Então pule sabendo que você não se esborrachará. Isso é fé. Pule sabendo que na queda você vai voar. Que na queda você entenderá. Só não tenha medo. É o medo que nos paralisa. Por favor, eu não estou falando literalmente, não vai ninguém pular de precipício aqui, tá? Eu estou falando metaforicamente, que seja claro isso. Mas enfim, não tenha medo da queda. Pacifique-se consigo mesmo e você estará em paz com tudo. E quando você descobrir Deus em você, é só quando a gente está em paz que a gente descobre. Isso reproduzirá, retumbará em cada vez mais paz. Estarei em paz com os outros, pensem diferente ou não. Sejam religiosos querendo me trazer para sua religião, sejam céticos querendo me criticar. Eu entenderei que todos estão falando de si mesmo o tempo todo e aprenderei com isso também. Fique bem, muito obrigado. E antes de ir embora, eu quero ler também uma mensagem que chegou agora há pouco, que eu achei super legal, e que talvez seja
interessante para a gente fechar o nosso papo que está chegando ao final aqui. É a Paty, acho que eu posso dizer o nome, Paty Nobre, me mandou uma mensagem aqui no Facebook dizendo o seguinte: hoje, ouvindo você na rádio, você mencionou sobre a sua mudança no decorrer dos anos do seu trabalho, que alguns de seus textos publicados hoje teriam um formato diferente. Enfim, isso fez eu relembrar de como te conheci faz em torno de uns 4 anos. Na época você estava terminando o Éden, o livro, né? Eu te conheci através do trabalho da Flávia Melissa e achava difícil a sua forma de comunicação, meio cético, racional, muito firme. Os seus textos, de alguma forma, me chamavam a atenção. Eu gostava de ler, mas era difícil compreender. Tinha uma grande dificuldade e mesmo assim insistia. Isso me trazia dúvidas, me trazia inquietudes. Parecia que você queria tirar todos os meus pensamentos, sendo que levei muitos anos para tê-los. Tive que aprender a me desconstruir para poder compreender. Hoje eu te vejo amoroso, fala e escreve de forma simples e de fácil compreensão. E agora me diz uma coisa, foi você ou fui eu que mudei com os anos? Independentemente de quem mudou, eu sou tocada por suas palavras, que traz uma paz para mim, no meu coração. Me sinto mais segura comigo e com a vida. A vida fica mais leve a cada dia. Obrigada pelo carinho e por fazer parte do meu caminho. E eu respondi para ela assim: sabe quem mudou? Nós mudamos. Eu mudei, você mudou, a vida muda, tudo muda, nada é fixo, e que bom. Especialmente quando a gente perde o medo de acompanhar e de encarar essa mudança e de permitir que essa mudança nos molde, nos aumente e nos expanda. Eu já falei algumas vezes aqui, mas eu vou repetir para a gente encerrar o nosso papo. Há algum tempo eu andava uma certa inquietude em relação a algumas questões, e aí eu sonhei que eu tinha espaço para aumentar, para crescer, para expandir, também me manifestando e sendo eu nos textos, nos livros, nos vídeos, E aí eu comecei a pensar que tudo somos nós, e eu não me limito a esse corpo. Provavelmente, inclusive você, Paty, e outras pessoas que estão me ouvindo, nunca me viram pessoalmente, né? Nunca tiveram contato com o meu corpo. No entanto, tem muito de mim. E eu que também nunca vi você ou outros pessoalmente, também tenho muito de cada um. A gente se compartilha, a gente se expande, a gente cresce quando se doa. Isso deixa a vida interessante, apesar de misteriosa, apesar de desconfortável, mas rica. E quando eu me expando para além do meu corpo, eu me conecto contigo e eu me conecto com tudo. Porque tudo passa a ser linguagem, tudo passa a ser expressão de Deus, manifestação de graça, do divino, manifestação de vida. Tudo isso passa a fazer parte de mim e eu passo a fazer parte de tudo. E nessa individuação eu me abro. Deixo de ser um amedrontado defensor de absolutos e me transformo num ardoroso caminhante que entendeu que nesse pouquíssimo tempo de vida, nesse lapso que nós chamamos entre vida e morte, entre nascimento e morte de vida, a chance de enxergar, de ser humano, com minhas dúvidas, com as minhas ambivalências, com os meus defeitos, com os meus limites, com as minhas dificuldades, mas sobretudo com a minha abertura, com a minha falta de medo, com a minha perplexidade que se vincula de uma criança, com a curiosidade que se vincula de uma criança, que me abre para a vida e faz com que, caminhando, eu entenda, mesmo que eu não tenha todas as explicações lógicas e satisfatórias para lhe dar, mesmo que eu não conheça todas as filosofias, todos os mistérios, todos os segredos da vida e da morte, mesmo que eu não tenha aqui todas as explicações técnicas e racionais para lhe dar. Mas para quê? Se eu já estou conectado contigo. Para quê? Se eu já estou conectado com a vida. Por que eu vou precisar dar um nome e uma definição absoluta para Deus, se agora eu percebo vivo em mim? Se você mata Deus na religião, ou no ateísmo, ou no ceticismo, ou na sua fé, ou na sua falta de fé, esse é um processo que deve ser observado em você. Mas quando eu me conecto com a vida, e quando toda a vida passa a existir em mim, e eu passo a existir em toda a vida, todo o resto é só apontamento. Eu caio, e na queda eu me encontro. Que nesse caminho você se encontre também. Essa é uma viagem sua. Esse é um processo seu.
todas as experiências, todos os apontamentos, todas as idas e vindas, todas as dores, todas as construções e desconstruções, todas as dúvidas, todas as heresias, todas as santidades, toda a fé e toda a falta de fé, todo tombo e todo levantar, todos os dias e todas as noites, todos os momentos de verão, de sol, as chuvas e tempestades também, os terremotos e os mares, os abismos, os precipícios, o céu, a nuvem, o espaço, os multiversos, tudo me aponta para o mesmo lugar, tudo me diz a mesma coisa, até quando eu ouça, até quando eu me aquiete e até quando eu perceba que céu, inferno, luz, trevas, noite, dia, infinito e finito, perfeição e imperfeição, verdades e mentiras, absolutos e relatividades, tudo me abriga, tudo me aponta, tudo vive em mim. E então eu me enxergo, e então eu descanso, e então eu me aquieto. Um grande beijo para você. Esse programa volta no fim de semana, volta hoje inclusive às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. No fim de semana você ouve todos os mensagens que foram ao ar na semana que termina hoje e você pode acompanhar nos horários de sempre, 8 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Na sexta-feira, 10 da noite, logo após a reprise da noite, tem Cinemação, o melhor do cinema, que também volta domingo, meio-dia. No mais, acompanhe a nossa programação, mesmo quando os programas não estão no ar, 24 horas de músicas e reflexões. Cuide-se, aquiete-se, descanse, tá tudo bem. A inquietude também é um apontamento, tá tudo em paz, não é errado duvidar, não é errado ser quem é. O nosso grande desafio é assumirmos como somos e entendermos o que fazer com isso. Conte com esse vagalumezinho aqui e tantos outros, porque estamos juntos no caminho, crescendo e aprendendo juntos. Fique bem. Segunda-feira às 8 da manhã eu volto com mais um programa ao vivo. Um beijo e até lá. Você ouviu mensagens que chegam pela manhã, insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com